Bem, gente, então, as perguntas, como eu havia dito desde o início, ficarão por último, né? Ainda teremos hoje a apresentação de Antônio e também da professora Márcia. E Antônio, eu já o havia apresentado anteriormente, ele estava com probleminha no som, o microfone, mas já foi resolvido, né, Antônio? Então, Antônio vai começar a apresentação dele, intitulada Dialogismo, Relações Dialógicas e a Palavra Comunidade Sígnica, Princípios Norteadores da Teoria Bakhtiniana. Estamos te ouvindo, Antônio. Ótimo. Só vou pedir a Romário para... Então, boa tarde a todos e todas novamente. Tive um problema técnico com o áudio, mas já foi resolvido. Minha apresentação de hoje intitula-se Dialogismo, Relação Dialógicas e a Palavra Comunidade Sígnica, Princípios Norteadores da Teoria Bakhtiniana. E aí, como apresentado, né, pela professora Ana Helena, sou concluinte do curso de Letras, Português e Inglês pelo ESC. Atualmente também sou professor de Português e Redação em escola particular, aqui de Itabuna, e faço parte do LINS, Linguagem, Discurso e Sociedade. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu sei que tem muitos estudantes aqui que estão nos ouvindo, eu queria trouxe aqui um pouco sobre minha trajetória, né, durante o IFBA. Eu sou egresso do curso de Segurança do Trabalho, entrei em 2014 e saí em 2017, vou tentar ser o mais breve possível, e aí, em 2016, eu fiz parte do PINA, coordenado pela assistente social Suede, à época, e fiz o meu primeiro projeto de pesquisa intitulado Diálogo Sociológico sobre Gênero e Sexualidade. Então, eu fiquei de 2016 a 2017, e essa foto aí em questão foi uma apresentação que ocorreu na UNEB em 2017, e pode passar, por favor, Mário. Pode passar. E no mesmo ano, em 2017, eu integrei junto à Urbano o projeto A Divulgação da Ciência no Brasil, do século XX, Práticas e Discursos. E o interessante é que em 2017 eu integrei esse projeto, fiz parte desse projeto como voluntário, porque ao mesmo tempo, concomitantemente, já fazia parte do diálogo sociológico sobre gênero e sexualidade. Então, não podia ter duas bolsas. E aí eu integrei o projeto junto ao Urbano, me interessei bastante pelo projeto, como voluntário, executava as atividades como voluntário, e aí essa primeira foto aqui foi de uma apresentação que ocorreu, uma das primeiras apresentações enquanto eu estava no projeto, e a segunda é a última foto em que eu apresentei na USP um projeto sobre, um evento sobre Dostoiévski, em 2019. Pode passar, Romário. Bom, então abro minha apresentação com a citação de Bakhtin, em que ele fala: ainda não aconteceu nada de conclusivo no mundo. A última palavra do mundo e sobre o mundo ainda não foi dita. O mundo é aberto e livre. Tudo ainda está no futuro e sempre há de estar no futuro. Justamente Bakhtin trabalha com essa ideia da inconclusibilidade, da não finabilidade do discurso. Pode passar. Bom, então aqui como introdução, Bakhtin russo, né, um escritor, filólogo russo, e um dos seus primeiros textos, intitulado A Arte e Responsividade, ou Arte e Responsabilidade, alguns autores denominam, chama a atenção para a indissociabilidade entre vida, ciência e arte. Então, esse é um dos primeiros textos que marcam justamente essa estética filosófica bakhtiniana, essa estética filosófica que vai perdurar entre Bakhtin e também entre vários membros do círculo de Bakhtin. Então, esse círculo de Bakhtin, que foi compreendido ali a partir de 1917, traz uma estética filosófica a partir de Bakhtin, a partir dos membros que a gente hoje conhece como membros do círculo, mas que nessa época, a partir de 1917, era conhecido como Círculo de Neville, né, a cidade da Rússia, ou o Círculo Kantiano, justamente por essa ligação que se havia entre o Círculo de Bakhtin, de Bakhtin, havia uma próxima ligação entre a teoria de Kant e a teoria de Hegel. Então, primeiramente foi Círculo de Neville, depois Círculo Kantiano e até Círculo de Bakhtin. Então, os textos de Bakhtin, os textos do Círculo de Bakhtin tinham essa característica de uma filosofia ética e também de resistência, por causa da Revolução Russa. Esse texto, Arte e Responsabilidade, ou Arte e Responsividade, como muitos autores chamam, posteriormente virou esse livro para uma filosofia do ato responsável, que é considerado um dos textos que tem uma marca indelével da filosofia bakhtiniana.
É importante salientar também que essa minha apresentação hoje é fruto de um artigo do qual está em fase de editoração, e assim que for publicado, eu compartilho aqui com vocês da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na revista Em Teoria, revista de Ciências Humanas e Letras, em que eu primeiro justamente trago essa relação do ciclo de Bakhtin com os textos, a estética filosófica e de resistência. Posteriormente, eu trago a questão do dialogismo e das relações dialógicas, me parece, a partir dos textos, a partir dos livros, sobretudo livros publicados pela editora 34, em que se há uma tradução direto do russo sobre essa questão do dialogismo, que a gente teve muito a partir de 1979, e com as novas traduções direto do russo, alguns pesquisadores já se falam em relações dialógicas. Posteriormente, eu trago também a palavra comunidade sígmica. Aqui, Bakhtin e Voloshin, sobretudo, estão interessados na palavra, como a palavra vai adquirir diferentes matizes sociais em dadas esferas sociodiscursivas. Então, aqui a gente tem uma foto, né, do círculo de Bakhtin, que tem o Bakhtin, o Popiansky, Medvedev, entre outros, que compunham o círculo de Bakhtin. Pode passar, por favor. Bom, então, a chegada da teoria bakhtiana na Europa Ocidental ocorreu a partir da búlgara Júlia Kristeva. E aí, essa acepção, essa concepção da chegada da teoria de Bakhtin no Ocidente ocorreu a partir de Júlia Kristeva, em que ela cunha a noção de intertextualidade. Porém, essa intertextualidade, sobretudo nos cursos de letras, eu mesmo tive essa formação, a intertextualidade foi vista como sinônimo de dialogismo, ou a intertextualidade é a relação entre textos. Então, o dialogismo também seria essa relação entre textos. Então, em um dos livros que ela publica no ambiente francófono, logo quando ela traz o Bakhtin para a Europa Ocidental, sobretudo na França, em um desses livros ela fala: o dialogismo bakhtiniano designa a escritura simultaneamente como subjetividade e comunicatividade, ou melhor, como intertextualidade. Face a esse dialogismo, a noção pessoa-sujeito da escritura começa a se esfumaçar, para ceder lugar a uma outra, a da ambivalência das escrituras. E aqui eu grifei algumas palavras: escritura, intertextualidade, pessoa-sujeito da escritura, esfumaçar, porque justamente no livro Problemas da Poética de Dostoiévski, o professor e tradutor Paulo Bezerra, ele vai falar que Júlia Kristeva incorreu num reducionismo linguístico, justamente por retratar em textualidade a noção do dialogismo. E aqui também Júlia Kristeva, essa citação de Júlia Kristeva coaduna justamente com a noção bartriana, em que Bartre, né, ele chega a decretar a morte do autor. Ainda para o professor e tradutor Paulo Bezerra, o Kristeva operou em pares análogos. Então, aqui a gente tem palavra, texto, significação, sentido, intertextualidade e dialogismo. Em alguns trechos de Kristeva, ela fala em Bakhtin, citando Bakhtin. Bakhtin tem uma significação, enquanto o próprio Bakhtin, no livro Estética da Criação Verbal, ele vai falar que a significação fecha o enunciado. A significação ou o significado não dá espaço para outros interlocutores participarem desse dialogismo, que a gente vai falar posteriormente. Essa noção de intertextualidade foi incorporada aqui no Brasil a partir dos parâmetros curriculares nacionais, em que os livros didáticos, sobretudo, trouxeram essa questão de intertextualidade numa noção de, primeiro, a relação entre textos, e no ambiente da universidade, o dialogismo, quando não é vinculado a essa questão da intertextualidade, ele é apartado da questão bakhtiniana do qual ele vai tratar. Pode passar, por favor. Quando for o tempo, pode falar, viu? Eu não estou acompanhando o celular. Então, aqui a gente tem a primeira publicação de Marxismo e Filosofia da Linguagem no Brasil, que foi de 1979, e essa tradução foi direto do francês. Então, justamente teve esse viés da Júlia Kristeva, e também teve um viés da teoria da enunciação a partir de Emile Benveniste. Então, aqui, notem que aqui a gente tem Mikhail Bakhtin, logo embaixo a gente tem Voloshin. Em 1979 ainda não se tinha, os pesquisadores ainda não tinham dado a autoria desse livro. Posteriormente, pode passar? Posteriormente, já numa tradução agora direto do russo, que é de Marxismo e Filosofia da Linguagem, percebe que já tem uma autoria que aparece em evidência, Valentin Voloshin, e entre parênteses aparece Círculo de Bakhtin, ou seja,
tem a autoria, que é destinada a Valentim Voloshin, mas não nega a autoria dos membros do círculo, então Bakhtin, Medvedev, Kupiansky, entre outros. Essa aqui, como eu falei, é Marxismo e Filosofia da Linguagem, a tradução direta do russo, feito pela professora, que foi orientadora de Urbano, Sheila Grino, entre outros pesquisadores. Pode passar. Se a gente for comparar a edição de 1979 e a de 2017, que é a mais recente, aí eu trouxe aqui para a gente fazer essas comparações. Então, a primeira a gente tem, da de 1979, a filosofia da linguagem e sua importância para o marxismo. Em 2017, a importância dos problemas da filosofia da linguagem para o marxismo. Aí tá, o problema do signo ideológico, o problema do signo ideológico. A palavra como signo ideológico por excelência, e aqui ele coloca. Mas perceba algumas diferenças em que aqui duas orientações do pensamento filosófico linguístico. Aqui ele coloca língua, na de 1979, língua, fala e enunciação, muito ligado justamente a essa teoria da enunciação trazida por Emile Benveniste. Já na de 2017, a gente tem língua, linguagem, que abrange, e enunciado, a interação discursiva, já que também abrange o discurso e a interação de diferentes esferas. Posteriormente, a gente tem para uma história das formas e da enunciação, na de 2017, para uma história das formas do enunciado, e mais posteriormente, avançando, a gente tem teoria da enunciação, na de 2016, a gente já tem teoria do enunciado, deixa eu ver se consigo ver mais aqui, teoria da enunciação, teoria do enunciado, o discurso de outrem e o discurso alheio, justamente essa perspectiva que o Voloshin vai trabalhar em 2017. É importante dizer que, em 1979, esse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, tinha um caráter sociológico, enquanto o de 2017, para além desse caráter sociológico que o livro vai ter, Marxismo e Filosofia da Linguagem vai ter, ele também tem um caráter dialógico. O Bakhtin, o Valentim Voloshin, que é a autoria, tem um caráter, para além do sociológico, o dialógico também no livro. Pode passar. Bom, mas se intextualidade não significa o dialogismo, o que seria o dialogismo? Se a gente for pegar livros mais antigos sobre Bakhtin ou sobre a teoria bakhtiniana, a gente vai ver que o dialogismo ele trabalha, né, nessa concepção de elemento constitutivo da estética filosófica. Então, é um elemento constitutivo da linguagem, é o que forma a linguagem e que vai adquirir materialidade na língua e pela língua. Mas também a professora Betty Bright, ela vai trabalhar na concepção também de visualidade, ou seja, o signo, o que não é marcado, ou também o que outras teorias vão trabalhar como semiótico ou multimodalidade, perdão. Enfim, o dialogismo também ele carrega outras características. Tem várias características, mas eu coloquei aqui a irrepetibilidade e também uma atitude responsiva por parte do falante. Então, o dialogismo, em sua essência, é uma filosofia bakhtiniana do eu para mim e do eu para os outros. Já as relações dialógicas, inclusive, aqui é uma citação, né? Inclusive a relação do falante com sua própria... Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat em relação ao tempo. Já as relações dialógicas, inclusive as relações do falante com sua própria fala, toda hora aparece isso, da sua própria fala são objetos da metalinguística. Então, na segunda edição de um livro Problemas da Obra de Dostoiévski, de 1963, aqui, Bakhtin, 1963, Bakhtin, ele vai tentar, né, fundar uma nova ciência que extrapole esses limites da linguagem e que vai trabalhar o extraverbal. E é justamente essa metalinguística que está caminhando, sobretudo a partir de traduções de pesquisadores, sobretudo da editora 34, para já se falar em relações dialógicas, que trabalha muito na metalinguística e que os programas de pós-graduações hoje, sobretudo de análise dialógica do discurso, comparativa e de linguística aplicada, têm se trabalhado. Antônio, só um minutinho. Você tem 5 minutos para você concluir. Estou aqui só avisando o tempo. Obrigada. E aí as relações dialógicas vai trabalhar com essa questão da exterioridade, do signo ideológico e da bivocalidade, justamente teorias que a Betty Bright ela vai trabalhar entre outros pesquisadores. Pode passar. Em relação à palavra comunidade signa, diferentemente do Bakhtin, aqui o Voloshin ele vai trabalhar mais a palavra, sobretudo no livro A Palavra e a Palavra e a Poesia na Vida, que foi lançada agora em 2017, Voloshin vai trabalhar com essa questão da palavra. Então, aqui, se a gente for pensar, né, a palavra passou por inúmeras
categorizações, sobretudo na linguística tradicional. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no nível fonológico, a palavra determinou a divisão silábica, a palavra determinou a entonação. Se a gente for pensar no nível da morfologia, vai determinar a unidade mínima de cada palavra. Entretanto, foi Bakhtin e Voloshin que vai oportunizar a palavra, vai dar à palavra uma historicidade, considerando o sentido e a valoração. Ou seja, quais sentidos os sujeitos que estão imersos naquelas esferas sociodiscursivas dão à palavra. Aqui, no artigo, eu pego duas acepções de Humboldt e de Fossler, que é um dos autores citados por Voloshin, em que esses autores alemães têm concepções diferentes da palavra. Enquanto um autor considera que a palavra é algo imanente, é algo do inconsciente, outro autor já tem uma visão mais próxima ao que Bakhtin vai reiterar. Então, para Bakhtin, ao contrário, a palavra é sempre dotada de valor sígnico, que, quando materializada em diferentes esferas sociodiscursivas, assumem ou adquirem uma função ideológica. E aqui no exemplo do artigo, eu coloco um exemplo bem simplista, se a gente for pensar, por exemplo, na palavra nuvem. A palavra nuvem, se a gente fosse ver há 30, 40 anos, é justamente um conglomerado, né, de que a gente olha para o céu e vê. Mas hoje, se a gente for pensar na palavra nuvem, hoje a palavra nuvem pode designar uma outra função. Então, se eu falar, meu arquivo está na nuvem, hoje, por exemplo, vários sujeitos, vários falantes vão entender, em língua portuguesa, se eu falar, meu arquivo está na nuvem. Então, é um exemplo simplista que eu coloco, mas para a gente entender como a palavra, em diferentes contextos ideológicos, podem assumir diferentes valorações. Então, a relação sígnica ocorre entre a representação material e o sentido, que tem a palavra, e outro. A representação sígnica sempre opera em oposição a outro signo. Então, se eu tenho a palavra nuvem, essa representação do que significa a palavra vai trabalhar, vai operar, opondo-se a outros signos ideológicos do qual a teoria bakhtiniana vai dizer. Pode passar para minhas conclusões. Bom, então, nas minhas considerações finais, eu trago, né, que intextualidade não é o dialogismo. Então, nos livros didáticos, a gente vê que a intextualidade é a relação entre textos, e nas graduações, que hoje já está mudando, a intextualidade não é sinônimo de dialogismo, se trabalha, né, separadamente o dialogismo, e nos cursos de pós-graduação tem se trabalhado as relações dialógicas. Enquanto o dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem, ele forma a linguagem, as relações dialéticas é o princípio constitutivo da metalinguística, que está muito próxima à análise dialógica do discurso, a análise comparativa e a linguística aplicada. A palavra, a gente entende, Bakhtin entende, como arena de luta de classes, dissidências, em que o signo adquire diferentes valorações. Tanto a palavra como as relações dialógicas contribuem ao entendimento da filosofia da linguagem bakhtiniana ou uma estética filosófica bakhtiniana do qual se constrói, do qual se está se construindo. Pode passar. Aqui são minhas considerações e obrigado. A gente que agradece, Antônio, pela excelente exposição,